Você já ouviu falar no armazenamento de célula-tronco através do cordão umbilical? Fomos às ruas saber o que as pessoas sabem sobre o assunto. Sabe o que é célula-tronco? São células embrionárias ou não da medula que elas podem se tornar qualquer outro tipo de célula com funcionalidade para outros órgãos, por exemplo. Eu acho que não é bem divulgada. Eu acho que o debate das células-tronco se tornou uma questão religiosa e não uma questão da sociedade. Eu acho que tem o benefício, obviamente, de você precisar dessas células um dia para reconstituir algo que seja necessário para o funcionamento do organismo. E se não me engano fica dentro da medula óssea. Se eu pagaria, quanto custa? É a célula retirada da medula que pode se reproduzir. Eu acho que é uma coisa muito nova e para isso exige muita pesquisa. Provavelmente os equipamentos, toda a estrutura deve custar muito caro. Então, eu acho que não é uma coisa barata, acho que é uma coisa cara. Se fosse para minha família, se fosse para um bem, por exemplo, meu irmão é diabético, se fosse para, de alguma maneira, ajudá-lo a se recuperar, a ter uma renovação de algum órgão, eu cederia. O que é o quê? Célula-tronco? Bom, eu sei que é alguma coisa que nós temos, tipo uma célula, que a gente pode guardar quando o neném nasce e tal, e que pode curar muitas doenças futuramente. Células embrionárias, tiradas do cordão umbilical do neném, e que serve para se transformar em outras células. Sim, tô grávida. Não faria isso. Por questões religiosas. O que eu poderia fazer seria doar o cordão umbilical. Isso sim, mas tirar uma célula do bebê, não. São muitas as dúvidas. A gente sabe que o armazenamento das células-tronco permite a cura de inúmeras doenças. Mas como é feito esse armazenamento? Causa algum risco para a mãe ou para o bebê? Existe no Sistema Único de Saúde? É por esse motivo que nós trouxemos o pediatra, hematologista e hemoterapeuta Dr. Adelson Alves da Silva para tirar todas as nossas dúvidas, que são muitas sobre esse assunto. Doutor Adelson, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Obrigado a vocês. Nós vimos ali, a última pessoa estava falando sobre questões religiosas. Existe também essa questão, doutor Adelson? Com relação às células-tronco hematopoéticas adultas, aquela que é retirada do cordão umbilical da medula óssea, não existe nenhuma polêmica. A grande polêmica que se desenvolveu foi com relação às células-tronco embrionárias. Essas sim, ainda existem polêmicas religiosas, políticas, culturais, que isso ainda vai levar algum tempo para que seja totalmente resolvido. Doutor Adelson, quando é que começou a ser adotado esse procedimento de armazenagem de células-tronco? Do cordão umbilical, né? Do cordão umbilical. O cordão umbilical, pela primeira vez, foi utilizado para um tratamento na França na década de 80, em 88. Portanto, já temos 22 anos de utilização das células-tronco do cordão umbilical, com êxito. Antigamente, simplesmente se jogava fora, era isso? O cordão Exatamente, umbilical? Leão. Isso é uma coisa que a medicina hoje está divulgando, que chega às raias do absurdo você jogar no lixo hospitalar um material tão valioso que detém o patrimônio genético das pessoas. E esse material a pessoa só vai ter no cordão umbilical, nunca mais vai ter acesso a esse material, é isso? As células-tronco, elas estão presentes principalmente no cordão umbilical e no interior dos ossos, é chamada medula óssea. São os dois tipos principais de células-tronco que nós possuímos, chamadas células-tronco hematopoéticas adultas. Uma na vida inteira, na medula óssea dos nossos ossos, e outro no cordão umbilical por ocasião do nascimento. Que as outras células-tronco é um capítulo à parte da medicina, essas que são polêmicas sobre todos os aspectos e que ainda nós não temos uma segurança do seu uso do ponto de vista médico. São as células-tronco embrionárias. Então, como é que é feita essa armazenagem? Primeiro, assim que o bebê nasce, o cirurgião vai e dá o cordão umbilical para uma pessoa responsável que, no caso, vai fazer essa armazenagem. Como é que é o procedimento? O procedimento, é bom que se explique bem isso para o público.
não existe nenhum dano nem para a mãe, não causa dor nem para a mãe nem para o bebê. As células-tronco são coletadas após cortar o cordão umbilical e entregar ao pediatra a criança, o recém-nascido. Então, é coletado do cordão umbilical essas células-tronco e da placenta, que depois vai ser desprezado. Portanto, é um procedimento inócuo, não afeta ninguém, não afeta a criança, não afeta o bebê, não afeta a mãe. É um procedimento extremamente seguro. Agora, e que preserva esse patrimônio genético dessa criança. Pois é, falando em preservação, assim que é cortado o cordão umbilical, ele tem que imediatamente passar por um processo? Tem que ser congelado, alguma coisa assim? Exatamente. Após a coleta desse material, isso vai para um laboratório, ele tem 72 horas, 48 a 72 horas, para chegar até o laboratório. Obviamente, nesse período, ele é monitorizado, todo o seu transporte, toda a temperatura. E aí, então, é feito o processamento para retirada só das células-tronco, porque naquele meio ali existe outro material biológico que não é interessante ser preservado. E são preservadas especificamente as células-tronco. Doutora Adelson, eu já me informei também, parece que não são todas as células-tronco que são preservadas. Parece que nesse processo existem algumas situações que a pessoa não consegue armazenar a célula-tronco de determinado bebê. Quando esse material é colhido, Adriana, ele é separado totalmente. Existe uma tecnologia hoje de domínio nosso em que essas células são totalmente separadas. A priori, qualquer recém-nascido que seja possível fazer a coleta, obviamente existem situações durante o parto que não nos permite ter acesso a essas células-tronco, mas são raríssimos casos, são casos de gestações problemáticas, gestações difíceis, gestações que chamam patológicas, né? Em que há fibrose da placenta, em que a coleta do sangue do cordão umbilical se torna realmente muito difícil. Mas durante toda esse tempo todo que nós fazemos isso aqui, trouxemos isso aqui para o Brasil. Há quanto tempo Há 14 anos que eu trouxe isso aqui para o Brasil. Nós coletamos, nunca houve nenhum impedimento. Obviamente, a gente tem que saber, tem uma tecnologia toda que eu importei, que eu trouxe para cá, porque eu queria trazer isso para o Brasil. Por que que nós somos sempre caudatários do que tem lá fora? Porque nós não podemos ser um país do hoje. Agora, doutor, por exemplo, por que não é obrigatório como o exame do pezinho, por exemplo? Primeiro porque é uma coisa nova ainda na medicina. A medicina, ela é muito resistente a esses avanços. Eu digo sempre para a minha equipe que uma sociedade, ela não pode estar sempre com os pés no acelerador, porque isso é ruim. E também nunca pode estar sempre com os pés no breque, porque isso é nocivo. Então, a evolução é que permitiu isso. Agora, no mundo inteiro, isso já é uma coisa muito decidida, muito clara, muito esclarecida. Que quem não pode doar... No Brasil, eu acho que muita gente não faz também pelo custo, porque parece que ainda é pouco acessível para a população. No início, logo que eu comecei isso, era um custo relativamente alto, mas hoje, com a escala de pessoas que já têm procurado, já permitiu que pessoas com baixa renda, com renda não tão alta, possam se beneficiar disso, guardando o cordão umbilical. Porque, hoje, doutor, a pessoa paga na hora de retirar o cordão e parece que paga também uma outra taxa e depois tem uma taxa por ano pela armazenagem. Então, existe uma taxa anual que é para garantir a sustentabilidade daquele material biológico. Existe um procedimento de coleta, usando todas as tecnologias, que tem um outro valor. É um valor maior na coleta e um valor muito insignificativo anual para manutenção. Ainda não tem no SUS esse tipo de... Existe já o serviço público de coleta de sangue do cordão umbilical, mas o grande mote que eu quero transmitir para a população é que quando você guarda para você ou para a sua família, você usa aquilo, você detém o direito sobre aquilo. Quando você doa para o serviço público, que é necessário também que exista, os dois serviços são importantes, você não tem direito mais àquilo. Você tem que, se necessário for, você tem que usar
entrar numa fila, você tem que se submeter às diretrizes de uma doação que você fez. Aí é que vem a minha dúvida, porque não é uma coisa pessoal e intransferível, quer dizer, por exemplo, um irmão, se eu não fiz para o primeiro filho, aí tem o segundo filho, eu guardo o cordão umbilical do segundo, pode servir para o primeiro, por exemplo? Sim, há uma probabilidade de 47% daquele sangue, daquele neném, ser compatível com o irmão. É uma grande probabilidade, porque quando você vai buscar essa mesma célula no serviço público, digamos assim, no banco público de cordão, a probabilidade é muito menor.